em frente aqui, repercutindo a morte, a trágica morte, lamentável morte do Papa Francisco aos 88 anos, o primeiro Papa das Américas, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro Francisco que sai, claro, do pontificado dele de 12 anos à frente da Igreja Católica para os livros de história. E é nesse espírito, pessoal, que eu convido agora, dando sequência à nossa cobertura, o historiador Vitor Miciato, para comentar a morte do Papa Francisco e o legado do Pontífice. Bom dia, conta para a gente um pouco, e obrigado pela presença desde já, fazendo questão aqui de ressaltar. Assim, na sua opinião, se você tivesse que apontar, Vitor, qual é o principal contorno, o principal feito do Papa Francisco que vai ficar para a eternidade? Estar aqui falando com vocês, eu diria que o maior legado que o Papa Francisco deixou foi uma mudança de rota no sentido progressista do processo histórico, principalmente através de algumas ações, de algumas falas, de alguns discursos que estiveram conectados a uma determinada conjuntura, podemos colocar assim, de avanço de uma determinada agenda progressista, não só na Igreja, mas também, principalmente no mundo ocidental. Então, diante disso, há uma interlocução com novos grupos, novos atores dentro da Igreja Católica, que se por um lado isso avançou, por outro lado, acentuou algumas divisões dentro do catolicismo e também distanciou algumas situações com relação a outras igrejas cristãs. Portanto, a palavra não é nem controverso, mas é um legado difuso nesse sentido. Um legado de avanços de uma determinada visão progressista, ao mesmo tempo em que o cristianismo, nas suas principais bases, está sofrendo determinadas crises no que diz respeito ao número de fiéis, no que diz respeito à sua própria demografia, né? E principalmente na Europa e aqui na América, disputando espaços com novas e antigas religiões cristãs. Diante disso, eu vejo que é um legado histórico por conta da sua mudança de perspectiva, principalmente comparando com Bento XVI. No entanto, é um legado que deixa algumas lacunas, que deixa algumas situações abertas para serem resolvidas, até enquanto perspectiva de crescimento e força da Igreja Católica perante o mundo. É isso aí. Seguimos aqui com o Vitor Miciato, historiador, para nós entendermos exatamente qual é exatamente esse legado que ficará para a eternidade do Papa Francisco. Eu proponho, Vitor, que a gente receba aqui o nosso amigo de fé, aqui como eu costumo chamá-lo, o próprio Mano Ferreira, cativo aqui do nosso Morning Show, que se junta a nós agora no programa para fazer a próxima pergunta e a gente seguir engajando aqui em repercutir o legado do Papa Francisco. Mano, a palavra é sua. Muito bom dia, André, bom dia aos amigos do estúdio, bom dia, Vitor, e a nossa audiência. A minha pergunta é sobre a mudança, digamos assim, geopolítica que o Papa Francisco representou, não apenas na sua indicação, se tornando o primeiro Papa latino-americano, mas também na composição do Colégio de Cardeais que vai eleger o próximo Papa, né? Porque sempre houve uma concentração muito grande de cardeais europeus e o Papa Francisco, digamos assim, diversificou de um ponto de vista continental a composição desse colegiado, né? O que isso representa em termos concretos e práticos para o futuro da Igreja, na sua visão, Vitor? Bom dia, Mano. É uma excelente pergunta. Eu diria que, na primeira parte dela, geopoliticamente falando, é fundamental que a Igreja Católica ela se reoriente em termos das mudanças que nesses últimos 5 anos pós-pandemia o mundo teve, principalmente na questão ocidental. Aonde será que a Igreja Católica vai fincar os seus pés? Será na manutenção de uma agenda ainda muito progressista ou será na busca por uma retomada de diálogos com conservadores que estão colocando o seu voto e seus interesses, seja na Inglaterra com o Brexit, eu sei que agora mudou o partido lá, mas durante 20 anos e a saída da Inglaterra da União Europeia foi fundamental por conta disso, seja na Itália, que abriga territorialmente ali a instituição tradicional, que é o Vaticano, seja também nos Estados Unidos, onde nós tivemos uma vitória arrebatadora de Donald Trump e um aumento, um crescimento do cristianismo naquela região, ou seja também na América Latina, onde você teve
uma mudança importante na Argentina, você está visualizando agora a vitória de alguns países andinos com candidatos mais conservadores. Então você vê uma nova onda conservadora que se sobrepõe àquela onda progressista, que foi a onda em que o Papa Francisco assumiu. Então, diante disso, eu vejo que a geopolítica do Vaticano ela deveria se reorientar. Essa, pelo menos, é a minha posição. Em relação a essa mudança que você colocou muito bem, em relação à escolha do próximo Papa, de acordo também com os novos bispos que escolherão, que farão essa votação, eu vejo que também já é uma questão muito política do Papa Francisco de tentar manter esse legado, que foi essa mudança de rota que ele teve. O grande desafio é, será que esses bispos estarão dialogando com uma nova realidade ou será que fincarão seus pés dentro daquilo que a gente vê numa agenda mais progressista? Diante disso, essa manutenção dessa agenda, será que será benéfica para a Igreja Católica ou ela passará a conviver com uma competição cada vez maior com novas igrejas nessas 3 regiões que eu falei? Porque por parte do catolicismo na África e na Ásia, a mudança já é outra. Você vê um crescimento, mesmo que leve, um crescimento importante do catolicismo na África e na Ásia. Seguimos aqui no Morning Show com o historiador Vitor Miciato, repercutindo todos os contornos aí do legado do Papa Francisco. Eu vou aqui com o Henrique Kriegner, com o Vitor Miciato, perdão, só fazendo a breve correção. Seguimos aqui, Vitor, com o Henrique Kriegner, agora sim, para a próxima pergunta. Vitor, é muito interessante esse aspecto geográfico que você traz. E você diria, então, analisando nesses últimos anos do papado de Francisco, nessas regiões onde nós presenciamos aí um crescimento expressivo da Igreja Católica, tanto na África quanto países da Ásia, em especial ali a Índia, né, e outros ali na Ásia Central, você diria que essa abertura que o Papa Francisco trouxe para diálogos, inclusive com outras, com a Igreja Evangélica e com outras religiões, isso foi benéfico, ou isso talvez foi mais prejudicial para esse movimento de expansão e crescimento da Igreja nesses países? Certo. Eu vejo que quando o Papa abre uma abertura, um leque maior para igrejas até mesmo não cristãs, em detrimento de um diálogo maior com igrejas mais tradicionais. Vamos colocar, por exemplo, a relação do catolicismo romano com a Igreja Ortodoxa Russa. Pontes poderiam ter sido criadas ali para estabelecer um diálogo maior, principalmente no conflito e na relação entre Europa e Rússia. Por outro lado, em países como África e Ásia, que você perguntou, essa aproximação para aquelas regiões foi benéfica. Benéfica no sentido de que o cristianismo, enquanto propagador da paz, pode ser, lá na frente, um elemento fundamental de diminuição dos conflitos ali na África Central. Então, nós temos uma situação ali muito tensa em que o cristianismo pode agir ao se desenvolver, ao crescer, em busca de maiores diálogos pela paz. Isso ainda está muito distante, mas a sua presença pode ser fundamental. Então, não existe uma via de um caminho só, vamos colocar assim. No entanto, eu vejo que é fundamental que, retomando aquele aspecto geopolítico, a Igreja Católica no mundo ocidental se reoriente para que tenha força política e também, sim, força econômica, força material para se fazer presente nos principais diálogos para além da questão da fé, que é, evidentemente, o seu eixo central. Vamos trazer agora a Ana Beatriz Rich, Vitor Miciato, aqui para a próxima pergunta. A gente segue, claro, explorando tudo que representa esse dia tão marcante para todos os mais de 1,3 bilhão de fiéis católicos mundo afora. Vamos lá, Aninha, por favor. Oi, Vitor, bom dia. Você falou muito aí nas respostas anteriores sobre a relação geopolítica que tem a Igreja e, em especial, o mundo ocidental. E aí você coloca que talvez acredite num realinhamento de rota, talvez para compor com a nova velha tendência política que a gente está vendo de um caminho mais à direita, uma questão mais conservadora. E a minha pergunta para você é no sentido contrário. Se não seria o caso de exatamente a Igreja, de alguma forma, tentar se manter dessa forma mais humanitária, mais defensora das minorias, justamente para fazer frente a essa tendência política mais conservadora?
Veja, eu diria que pensar numa perspectiva mais conservadora não necessariamente significa abandonar esse lado humanitário. Pelo contrário, significa, de fato, lutar por uma paz em que cristãos no mundo todo consigam cada vez mais estabelecer pontes de diálogo que a gente não vê atualmente. Então, quando você vê uma guerra entre Europa e Rússia, inclusive uma Europa se preparando para enfrentar a Rússia, você vê irmãos cristãos nesse fronte de batalha. E aí eu vejo que o cristianismo ele poderia muito mais, através da sua perspectiva católica, mas expandindo para a sua perspectiva cristã, universalizar um discurso, voltar a pensar o cristianismo como algo universal e não como algo verticalizado. O cristianismo hoje ele se coloca dentro de uma agenda que divide mais do que agrega. E evidentemente que o legado desses grupos progressistas não deve ser abandonado, não se trata de excluir a nova realidade do nosso mundo, mas a gente precisa pensar também nas bases do cristianismo, que ele está colocado ali desde o seu início. E eu acho que é isso que o próprio Papa deve priorizar. E há de se lembrar, né, Vitor, que a Igreja Católica foi fundada ali no ano 33 depois de Cristo, e claro que já fazem quase 2000 anos, onde há uma tradição que transcende todas essas picuinhas aqui picuinhas mundanas, né, terrestres, do nosso plano aqui, e apenas por isso deveria ser claro para todo mundo de que qualquer sucessão, o que acontece são papas com mensagens diferentes para momentos diferentes e se adaptando às questões do momento. Agora, particularmente, só que tem esse espírito central que é, assim, imutável, é a defesa e o cuidado dos mais pobres. Isso está canonizado ali, codificado dentro da Bíblia e deveria ser, pelo menos deveria ser, o espírito que qualquer católico deveria exercitar no seu dia a dia enquanto católico, né? E essa marca do pontificado do Francisco é inegável. E a gente volta agora com o Vitor Miciato, historiador, que segue aqui com a gente no Morning Show para seguirmos repercutindo. Agora, Vitor, a gente estava falando tanto do simbolismo geopolítico, do que o próprio Papa Francisco representou. A gente sabe que na geopolítica tem algo chamado soft power, né? Como nações acabam afirmando a sua proeminência, a sua força, através de, enfim, eventos culturais. A gente sabia muito bem do torcedor fervoroso do San Lorenzo de Buenos Aires, que era o Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, inclusive, olha a informação que chegou para a gente, né? De acordo com o próprio Dom Odilo, ele morreu às 7h35 de Roma, que era 2h35 da manhã em Buenos Aires, cidade natal do Papa Francisco. E o Papa Francisco era nada mais, nada menos que o sócio torcedor número 88.235 do São Lourenço, que durante esses 12 anos, inclusive, a seleção argentina viu os seus tempos de glória e campeã do mundo, como a gente sabe, e o próprio São Lourenço copou a Taça Libertadores um ano após o início do seu pontificado. O que representa também esse aspecto místico, talvez, e também do soft power em torno do Papa Francisco? Representa muita coisa, representa inclusive isso que vocês estão colocando, tanto quanto o bispo Dom Odilo Scherer colocou, o seu legado, a sua bandeira, e esse legado ele se perpetua ao longo do tempo. Então o soft power ele só faz sentido quando ele se estabelece para além do tempo presente, e isso eu considero que sim, o Papa Francisco conseguiu estabelecer nessa abertura de diálogo, nesse humanismo, vamos colocar assim, né? O Papa Francisco, nessa perspectiva mais pessoal de soft power, ele humanizou o papado. Ele trouxe o papado mais perto das pessoas, né? Quando ele veio para o Rio de Janeiro aqui, por exemplo, ele teve condutas extremamente, vamos dizer assim, cidadãs, no sentido de estar no meio do trânsito, abrir a janela e conversar com as pessoas. Na questão do futebol, com o São Lourenço, eu concordo plenamente. Eu lembro na época que foi algo muito sintomático. O São Lourenço nunca havia vencido uma Libertadores e aquilo transformou muito o início de uma ressurreição argentina no futebol, vamos colocar assim. Então isso se faz presente sim, no sentido de humanizar o papado em um mundo em que cada vez mais nós estamos nos humanizando com as redes sociais. Então a gente se aproxima de pessoas, famosas ou não, dentro de vários aspectos das suas vidas. Quando o Papa ele
adentra essa comunicação, como o próprio Dom Odilo Scherer colocou, quando ele vai no aumento do diálogo com a imprensa, com a mídia, ele está se mostrando cada vez mais como um ser humano, né? Então, diante disso, eu vejo que o legado do soft power dele é essa perspectiva humanista. Não, total. É difícil discordar. A gente segue aqui adiante com o historiador Vitor Miciato no Morning Show e com a nossa bancada agora na figura da Tereza Morrone com a próxima pergunta. Vamos lá. Olá, Vitor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, bom dia. Falando um pouco sobre a humanidade do Papa Francisco, né? E retomando um pouco sobre a origem dele latino-americano, né? E como é que qual é a sua análise sobre como isso influenciou seu papado e a forma como ele se relacionou, né, com os líderes mundiais e os fiéis? Perfeito. O pensamento humanista e o pensamento político latino-americano, ele é muito hegemônico naquilo que diz respeito à ideia de luta contra a desigualdade social, defesa da relação entre cidadania e justiça social. Então, o polo social do pensamento latino-americano é algo que se desenvolve em todas as universidades, em todos os espaços de discussão hegemônicos aqui na América Latina. Então, sem dúvida, esse passado, esse legado, essa tradição latino-americana, ela também chegou ao papado romano com um novo tipo de discurso. Então, vamos comparar, por exemplo, com o Papa anterior, onde que os conceitos e os livros, as encíclicas publicadas, elas diziam muito mais respeito a uma perspectiva europeia de civilização, de reforma, de tradição, e que com o Papa Francisco, a ideia de, novamente, justiça social, lutas e movimentos sociais dentro de uma perspectiva voltada para o desenvolvimentismo, se fez muito presente. Por isso esse aspecto tão grande na luta contra a pobreza. Por isso esse aspecto tão grande na visão, vamos colocar assim muito entre aspas, mas é importante, nessa visão terceiro-mundista, né, que durante muito tempo criticou a própria teologia da libertação, nasce com essa reorientação de olhar também, como novamente o Dom Odilo falou, olhar para as periferias. Então olhar para lugares em que os conceitos e o olhar sobre o mundo são diferentes. Então, dentro dessa perspectiva latino-americana, eu diria que é uma abertura para uma perspectiva, entre aspas, terceiro-mundista, no sentido de olhar para as periferias a partir do papado romano. Em frente para todos vocês nos acompanhando aqui nas multiplataformas da Jovem Pan, a gente, claro, recebe aqui com toda reverência também o nosso Thiago Berraich, que vai agregar muito aqui na sequência da cobertura desse dia histórico tão solene, né, Thiago? Obrigado pela presença. Pois é, Marinho. Bom dia a todos. Ainda bom dia, né? Obrigado pela receptividade. Claro que a gente vai seguir numa cobertura histórica aqui da Jovem Pan. Comento a Ana, o Henrique e também a Tereza. E, obviamente, a gente se lembra, né, de outras coberturas que a gente já fez aqui da Jovem Pan. A Jovem Pan sempre voltada a acompanhar os passos do Papa, né? Eu lembro muito ainda da morte de João Paulo II, o conclave que indicou o Bento XVI, depois a visita do Bento XVI aqui ao Brasil em 2007, aí a morte do Bento XVI, mas ele já era Papa Emérito, em 2013 a escolha do Papa Francisco e agora, infelizmente, a morte do Papa Francisco, depois de muita agonia que a gente acompanhou, ele saiu e ainda teve a chance de fazer uma aparição ontem, né, na Praça São Pedro. E a gente lembra que logo, talvez, dos primeiros atos dele, em julho de 2013, a eterna frase que vai ecoar para sempre, que o Papa pode até ser argentino, mas Deus é brasileiro, palavras que para sempre ecoarão, que refletem muito bem o espírito aí do próprio Papa Francisco. Tiago, a palavra é sua aqui, eu proponho que você siga aqui a conversa com o historiador Vitor Miciato, que permanece aqui com a gente, desconstruindo todo o legado monumental que o Papa Francisco nos deixou. Eu queria perguntar para o professor Vitor, obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Jovem Pan. Eu li, inclusive, a fala de um teólogo dos Estados Unidos hoje, dizendo o seguinte, que essa sucessão, né, o conclave do Papa Francisco vai ser talvez um dos mais difíceis de toda a história, primeiro por causa da homogeneidade dos integrantes desse conclave, né? Em segundo lugar,
por causa dos tempos mais recentes, as divisões políticas, sociais, econômicas. O senhor concorda, professor? Concordo plenamente. Primeiramente, bom dia, Thiago. Eu vejo que, sim, as disputas dentro da igreja agora serão muito grandes no que diz respeito a qual caminho a Igreja Católica irá seguir daqui para frente. O próprio Dom Odilo, na sua fala, mostra que a única resposta que ele não quis cravar, assim, evidentemente, foi justamente no que diz respeito aos caminhos para essa escolha. Normalmente, uma pergunta dessa, lá atrás, não seria feita porque o sentido de continuidade, de transformações, não eram tão grandes como agora. Nós estamos, sim, numa encruzilhada, não se trata de ser uma encruzilhada positiva ou negativa, mas uma encruzilhada de qual caminho a Igreja Católica, juntamente com seus irmãos cristãos, se guiará perante esse mundo que, sim, ele é polarizado, ele é multifacetado, mas que ele tem uma base, ele tem uma tradição, ele tem mais de 2.000 anos de história. E qual é o caminho que a igreja vai seguir a partir disso? Então, eu concordo, sim, que nós vamos ter, talvez, uma das encruzilhadas decisivas no que diz respeito à decisão para a escolha do novo Papa como uma das mais difíceis e complexas, porque provavelmente ultrapassará o próprio conclave, que está imerso a debates dentro dos seus países, dentro das suas regiões, muito polarizados. E vão trazer isso para essa escolha, sem dúvida alguma. É importante aqui, Tiago, que a gente só ressalte que uma das perguntas mais espinhosas ou polêmicas, claro que suscitou aqui a atenção redobrada de todos, foi do rastro aí, ainda presente em algum grau, de acusações de pedofilia e abuso sexual. Só que, como eu disse aqui na largada do programa, bancada, que palavras vão ao vento, é um exemplo que arrasta. O próprio Papa Francisco criou a Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores e também reformou a legislação canônica com a carta Vos Estis Lux Mundi, de 2019, que vocês são a luz do mundo, que obrigou várias denúncias internas de abuso e realmente moralizou, botou ordem nesse sentido e deixa também como um componente desse grande legado, Tiago? É isso. Dá para fazer mais uma pergunta? Claro, podemos seguir adiante aqui. Tiago Berrais com o Vitor Miciado, fica à vontade. Bom, a outra questão, não é, professor, sobre o legado do Papa Francisco, vocês devem ter falado muito disso desde cedo, mas a questão é a seguinte, vendo também uma análise sobre a história dele, a vida dele, ele enfrentou, obviamente, um mundo com guerras, a guerra na Ucrânia, a guerra no leste europeu. E eu vi até uma comparação que foi feita com o Papa João Paulo II, que assumiu em 78, ele morreu em 2005, aliás, a Igreja Católica também está lembrando dos 20 anos da morte dele, morreu em abril de 2005, inclusive, uma questão que é interessante. Ele enfrentou o Papa João Paulo II todos os anos 80, que foi ainda uma década que é chamada de década perdida, uma década em que havia ainda a divisão entre os Estados Unidos e a então União Soviética. É possível fazer comparação, professor, de pontificados, de legados? Olha, existem algumas possibilidades quando você pensa nesses dilemas europeus. Ambos os papas enfrentaram situações geopolíticas na Europa de divisão. O Papa João Paulo também enfrentou guerras no Oriente Médio. No entanto, ele contribuiu e também participou do processo de desintegração da União Soviética. Diante disso, o Papa Francisco, atualmente, ele não tem um desafio, ele não teve um desafio dessa magnitude. Por outro lado, o Papa Francisco enfrentou questões que vão muito além das disputas ideológicas. Está se colocando agora no mundo posicionamentos em relação à participação da Rússia na Europa, ou a existência, ou continuidade da existência ou não, de regiões no Oriente Médio, que isso não estava colocado para o Papa João Paulo II. E agora, com o Francisco, o dilema até mesmo nacional da Palestina, da questão territorial da Ucrânia, ficou muito em xeque por conta de tudo que está acontecendo. E aí é um dilema muito maior nesse sentido do que a própria fragmentação do socialismo, que trouxe várias novas nações,
não necessariamente colocou em xeque atuais territórios de nação, né? Então, portanto, eu vejo que até para o Papa Francisco, foi um tema mais complexo e espinhoso nesse sentido. É isso aí, Vitor Miciato, historiador. A gente traz um comentário aqui, agregando a discussão do nosso Henrique Kriegner, e seguimos adiante aqui, explorando esse legado monumental do Papa Francisco. Henrique. Queria retomar um pouquinho até da sua pergunta, Marinho, que foi ecoando aí, né, uma pergunta que foi feita ao Dom Odilo Scherer também, algo que eu tenho acompanhado aqui pelas próprias redes sociais, que é uma confusão ou talvez até um desrespeito. E eu quero tratar isso aqui porque acho que é importante até para a nossa audiência que está nos acompanhando. Nós estamos aqui diante, né, do falecimento de uma figura muito importante para a Igreja Católica, de uma figura importante também para o cenário internacional, porque é um chefe de Estado que acaba de falecer, e também do falecimento de um ser humano. É óbvio que nós não vamos concordar com 100% daquilo que não existe uma figura pública que você venha concordar, né? Se a pessoa que está nos assistindo agora consegue pensar numa figura pública, seja no campo da religião, no campo da política ou qualquer outra área, que você tem 100% de concordância, desconfie. Talvez aí você está caindo para o lado, talvez, da idolatria, já está passando um pouco do limite. Ou está olhando para o espelho, né? Ou está olhando para o espelho, né? Querendo ser aquela pessoa também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, mas agora não é o momento, para as pessoas que estão nos acompanhando, não é o momento da gente estigmatizar as pessoas por aquilo que nós discordamos. Diante do falecimento de uma liderança dessa magnitude, é o momento da gente escolher aquilo que foi bom, reconhecer aquilo que foi bom e valorizar especialmente em respeito às pessoas que têm aquela pessoa como uma liderança. Eu sou cristão evangélico, não sou cristão católico, mas consigo perfeitamente fazer a distinção entre as minhas crenças, o meu entendimento a respeito do pontificado aí do Papa Francisco, de posicionamentos que eu venho discordar, sendo conservador, tendo uma postura à direita, discordando do Papa Francisco em determinados posicionamentos, mas nesse momento me unindo aos irmãos católicos, a também todos aqueles que admiravam ele como líder religioso ou mesmo líder da Igreja Católica e seguiam as suas orientações. Então, esse é o momento de solidariedade, é o momento de calma e é o momento também de fraternidade, e não existe nada mais bíblico do que isso, né? Símbolo máximo de fé, referência espiritual, chefe de Estado também, então isso jamais pode ser apagado por qualquer birra ou picuinha ideológica aqui do nosso mundo, enfim, terrestre aqui, né? Mas o fato é o seguinte, que a gente vai se despedir de todo mundo que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, vai ficando por aqui. Tchau. E em frente aqui com Vitor Miciato, até para a gente poder explorar no espírito da pergunta do próprio Henrique Kriegner, a palavra é sua, Vitor Miciato, em relação a esse permanente questionamento, né, das falas e eventuais bolas divididas que o próprio Papa entrou, mas como isso é completamente, enfim, irrelevante num dia como hoje, né? Eu vejo que o posicionamento do Henrique, o posicionamento da Jovem Pan e com vocês liderando a bancada, é algo fundamental, extremamente importante. Nada mais é do que a consolidação do conceito maior do cristianismo, que é o amor. Então, se posicionar dessa forma, eu vejo que é fundamental, porque como nós estamos colocando aqui, dialogando, concordando, discordando, em nenhum momento de forma ríspida, em nenhum momento de forma depreciativa, eu vejo que é um momento fundamental até para que todo mundo que se coloca como cristão, a primeira palavra que vem do cristianismo é amor, né? Seja nos 10 mandamentos, seja na origem do mundo, ou seja também no evangelho. Então, diante disso, eu compactuo completamente, até para que o cristianismo tenha cada vez mais um poder universal. O cristianismo, ele só é cristão, ele só tem essa força de mais de 2000 anos por conta da sua universalidade. E a universalidade só se faz sentido a partir de uma mensagem universal, de um debate universal, de um diálogo universal. Anular, criticar de uma forma depreciativa numa situação dessa é, de uma certa forma, ir contra as próprias bases do cristianismo. Não é por afinidade, é por respeito, não é pela fé que nós professamos no nosso dia a dia, no nosso foro íntimo, é por realmente reverência ao que ele representou para tantas e tantas pessoas, né, Tiago? Professor, deixa eu aproveitar também e fazer uma pergunta. É um contrassenso, não sei se o senhor concorda com isso,
porque ele é tido como um papa, entra para a história da própria igreja como tendo hábitos simples. Os aposentos dele no Vaticano são aposentos mais simples, ele não quis ficar em aposentos anteriores de outros papas, e ele recebia muitas críticas por causa disso, né? Inclusive tem até uma frase dele que não é tão antiga, né? Uma frase um pouco mais recente, aí entrando nos rótulos, né? Ele dizia que você ajudar os pobres ou olhar pelos pobres não é uma questão de ser ou não ser comunista, por exemplo, que é uma discussão eterna do ponto de vista político, puxando o social para o político também. O senhor concorda com isso? Ele tinha esses hábitos simples e brigava para mostrar por que ele tinha esses hábitos simples. O senhor concorda? Concordo enquanto personalidade Francisco. Concordo enquanto soft power Francisco. Concordo também no que diz respeito à reorientação do mundo através de uma nova forma de se comunicar, que é uma forma cada vez mais direta, que é uma forma cada vez mais impessoal, porque nós estamos o tempo todo em comunicação com as pessoas, então isso vai tirando um pouco daquelas auras que existiam antes, né? Daqueles grandes homens e grandes mulheres que se colocavam anteriormente. A modernidade, ela traz essa perspectiva, mais uma vez, entre aspas, de uma ideia de cultura de massas. Diante disso, uma sobriedade maior, uma simplicidade maior, tem essa perspectiva de pessoalmente aproximar-se das pessoas. Então, nesse aspecto, sim. No aspecto geopolítico, no aspecto dos conceitos, aí eu vejo que sim, nós podemos encontrar divergências no que diz respeito à efetividade dessa posição. Pregar algo mais simples ou a luta contra a pobreza através de alguns discursos em que você puxa mais para um lado e deixa uma corda mais solta de outro, será que resolve os problemas ou será que, de uma certa forma, não resolve os problemas, vamos colocar assim? Então, vou dar um exemplo. A Santa Aliança, pós-Napoleão, no século XIX, ela é muito pouco falada no mundo de hoje, mas ela resolveu um problema, um dilema, através de uma perspectiva mais tradicional e conservadora, que fez com que a Europa ficasse décadas sem uma guerra. Então, às vezes, posições mais tradicionais não necessariamente anulam uma perspectiva mais progressista e universalista, mas ajuda a interromper processos bélicos, processos de guerra, que muitas vezes não se resolvem apenas com discursos universalizantes. Até porque você está lidando com perspectivas nacionais, com rivalidades, com situações em que nós temos brigas históricas, por exemplo, Ucrânia e Rússia. Mas a gente talvez deveria pensar também na defesa da tradição. O quanto ela é importante, mais uma vez, eu retomo, quanto foi importante a Santa Aliança no século XIX para trazer à Europa um fim de uma guerra que se estendia da Revolução Francesa por toda a Europa por quase 20 anos. E ela interrompeu esse processo de uma certa forma. Lógico que a Europa não ficou totalmente pacificada, mas aquilo que a gente via anteriormente não aconteceu. Então eu vejo que, pessoalmente, sim, e geopoliticamente talvez seja necessária uma mudança de rota. Mas essa é apenas a minha visão, né? Não, sem dúvida alguma. Professor Vitor Miciato, a gente segue aqui com o historiador Vitor Miciato, na cobertura da nossa Jovem Pan News, do legado colossal, eterno do Papa Francisco, Jorge Mário Bergoglio, que sai do nosso plano aí para a eternidade. É engraçado também, né, Tiago, que, enfim, convocando até, vou te dar a oportunidade aqui de convocar o Mano Ferreira, mas você bem mencionou, professor, a questão da Europa, né, e como esses movimentos chamados nacionalistas, populistas de direita, surgindo na Europa, nos Estados Unidos, trazem para si o manto do patriotismo. E ainda assim, por mais que o Papa Francisco fosse associado a uma agenda reformista, questionadora, progressista, impressionante como ele era um ardente defensor do patriotismo, né? Ele até dizendo que nós deveríamos respeitar a nossa pátria, assim como respeitamos pai, mãe, avô e avó, e até se referiu de forma muito enfática aos apátridas, como ele chamava, de palhaços, de quem não tinha e quem não nutria esse zelo pela terra onde nós nascemos, vivemos, colecionamos nossas memórias e onde provavelmente morreremos e deixaremos nossas famílias, né? Então, pode ser até para muitos isso seria uma contradição, mas, enfim, eu queria entender a tua opinião desse aspecto também do patriotismo
do argentino Jorge Mário Bergoglio e do Papa Francisco. E a gente queria te ouvir, a gente vai trazer o Mano Ferreira já também para a discussão. Dentro dessa perspectiva que você colocou, pode-se puxar um fio, uma continuidade para que o próximo Papa, ou para que o papado, para além dos próprios Papas, para que o papado, olhem o patriotismo não na perspectiva do extremismo, não na perspectiva do ódio, mas na perspectiva do respeito às fronteiras, do respeito aos diversos interesses e, novamente, de uma retomada de uma visão tradicional sem ser necessariamente reacionária. Então, talvez puxando esse gancho, a gente saia de uma perspectiva populista de extrema-direita e pare para ver que o nacionalismo não se coaduna apenas com essa visão reacionária, radical, odienta da guerra, mas pelo contrário, em que essa reconfiguração das fronteiras, esse respeito à tradição, também seja um respeito à nação, também seja a volta de um patriotismo não antiglobalizante, não anti-universal, mas que respeite a maioria das pessoas que vivem nesse local, que têm famílias e tradições nesses locais. Portanto, que olhem para o interior desses países, não apenas como uma perspectiva muito preconceituosa ou muito periférica, mas que traga essas vozes que estão lutando e que estão colocando há muito tempo essa perspectiva mais tradicional, mais conservadora, também na seara da mídia, também na seara do debate político e também na seara do diálogo respeitoso. E aí, quem sabe, uma continuidade nesse sentido seria importante até para o papado romano. Agora, 12:05, professor Vitor Misiato, historiador, conversando com a gente aqui, Marinho. E sim, girando aqui os nossos comentaristas, vou chamar o Mano Ferreira também, se somando a essa cobertura de fôlego, mais uma cobertura histórica aqui da nossa Jovem Pan. Tudo bem, Mano? Boa tarde para você, bem-vindo sempre. E eu já te pergunto o seguinte, né? A gente, quando fala e faz uma cobertura sobre uma morte de um Papa, a gente fala ao mesmo tempo de legado e ao mesmo tempo também sobre sucessão. O que a gente pode falar nesse momento em que o mundo, claro, faz uma reflexão e olha para a biografia do Papa Francisco? Mano, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Eu acho que os pontos que estamos trazendo são muito interessantes, porque falam também de um tempo de mudanças muito velozes, né? A gente vive hoje num mundo hiperconectado, onde a dinâmica social de intensas transformações gera muitas vezes medo, ansiedade e um senso de dinâmica que tem nesse contexto a estabilidade que é representada por instituições milenares como a Igreja Católica, como uma forma, inclusive uma estratégia de manutenção da possibilidade de paz, né, com aquilo que traz a continuidade geracional. Eu diria que um momento como esse, de morte de um Papa, onde teremos a escolha de um novo, traz uma possibilidade de reflexão a respeito dessas continuidades que permitem a convivência pacífica entre os povos. Então, pegando essa esteira, eu queria direcionar uma pergunta para o professor, porque parte da construção dessas estabilidades se dá por meio de instituições permanentes que ajudam a construir consensos. Um deles é agora o aspecto do conclave, onde a gente vai ter, em tese, uma reunião do colegiado de cardeais que vão ficar, conclave vem justamente de entre chaves, né, vão ficar sem a comunicação de um mundo hiperconectado que temos hoje, para tentarem ali encontrar um consenso de mais de 2/3 do seu colegiado como uma forma de construção de um espaço de convergência a partir de uma configuração do próprio colegiado, inclusive com a maior diversidade continental e geográfica que já existiu na história da própria igreja, né? Então, uma mudança da igreja na diversidade continental sendo trazida para a convergência a partir de uma instituição, o conclave, que é extremamente tradicional. Eu queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto, o que isso pode trazer de mensagem para a humanidade nesse contexto tão turbulento e hiperconectado.
É um ponto interessantíssimo. Se você for perceber que talvez nós estamos diante de um momento chave para que essas divergências, essas polarizações, elas criem, através até mesmo de um pensamento dialético mesmo, como você muito bem colocou, um novo caminho que abra as portas para se pensar o papel do cristianismo nesse novo mundo. Que é um novo mundo, sim, com novos atores sociais, com novas demandas, mas que é um mundo com uma tradição de mais de 2000 anos e que deve se fazer presente cada vez mais no intuito de universalizar. Eu acho essa fala muito interessante porque a gente não vê ela aparecer em alguns discursos que cercam a Igreja Católica na perspectiva universalizante. A gente vê o debate ecológico, a gente vê a luta contra a pobreza, a gente vê o tema da justiça social, tudo isso é muito fundamental, mas sem ter uma base universalizante que pense, por exemplo, o papel dos grandes centros urbanos e do interior dos países, que pensem também no diálogo com outras religiões cristãs, que trate a guerra Ucrânia e Rússia também como uma guerra em que se pense o cristianismo através dela. Diante disso, me preocupa quando a universalidade do cristianismo não é colocada em primeiro lugar. E essa universalidade, repito, ela é baseada no amor, ela é baseada na fraternidade, mas ela é também baseada em um consenso, em uma tradição. E é isso que é fundamental que o conclave leve em consideração. As mudanças do mundo moderno, com certeza, mas como você muito bem colocou, a tradição de uma instituição milenar, que se faça presente também ouvindo as pessoas tradicionais e que crie, dentro dessa polarização, uma nova configuração, que não abandone a perspectiva progressista, mas que saiba trazer de volta um legado da tradição que é fundamental para a manutenção dos valores, seja ele família, educação, formação, mas principalmente a imagem e semelhança, que é impossível, mas que é uma busca incessável do homem em relação aos caminhos de Jesus Cristo. O professor Vitor Misiato aqui com a gente, o Mano Ferreira também.